Aos queridos irmãos e amigos que estão nos visitando nessa noite, Deus nos deu uma missão para ser realizada neste lugar. Nós fomos colocados neste lugar com um propósito, nesse endereço, nesse CEP, nesse bairro, nesta casa de oração, nessa cidade, nesse estado, com um propósito aqui na Igreja Presbiteriana da Glória. E a missão que Deus nos deu para ser desempenhada aqui, nós a estruturamos, nós a sistematizamos em 5 pilares. Em 5 pilares. Eu penso que eles estão sendo projetados aí. Então, qual é o nosso primeiro pilar? Vocês podem repetir? Segundo. Terceiro. Quarto. E quinto, servir. Nós já compartilhamos sobre os primeiros 3 pilares. Adorar a Deus, o principal propósito pelo qual essa igreja existe é adorar o Senhor Deus. Mas como resultado da nossa adoração, nós então vamos para o segundo pilar, que é edificar. A nossa missão é promover a edificação uns dos outros. Esse é o nosso papel, é o nosso dever. E para fora das paredes, dessas 4 paredes, desse lugar de oração, dessa casa de oração, é nossa missão, como resultado da adoração, evangelizar. Deus quer fazer a sua glória conhecida de todas as pessoas. E para isso a igreja precisa anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E a nossa missão, em 4º lugar, é acolher, que trata-se do pilar que nós vamos trabalhar nessa noite. Hoje nós vamos ver o segundo pilar da nossa missão, que é acolher. Eu lhes convido, portanto, a abrir a Escritura na carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 7. Queremos repartir isso com os nossos amigos visitantes também, para que eles saibam da nossa missão e, quem sabe, eles decidam fazer parte desse movimento de Deus aqui na Igreja da Glória. Está escrito assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, com que propósito? Para a glória de Deus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Eu recebi um casal na igreja que eu estava servindo no Distrito Federal, e o casal era aqui da nossa cidade. O casal passou em concurso público em Brasília e mudou-se para o Distrito Federal. E como o casal era cristão, imediatamente eles procuraram uma igreja para que eles pudessem servir e adorar o Senhor Deus. E eles foram recebidos numa igreja. Guarda esse conceito, eles foram recebidos. Tornaram-se membros daquela igreja. Ficaram por 5 anos naquela igreja, servindo como servos de Deus. Mas depois de 5 anos, bateu um desânimo. O casal chegou à conclusão que, na opinião deles, daqueles irmãos, não era mais possível seguir naquela igreja. E eles começaram a fazer um tour em Brasília, em várias igrejas boas, presbiterianas, sérias, grandes, para ver se eles seriam acolhidos, porque veja só, eles foram recebidos, guarda o conceito, foram recebidos naquela igreja. Mas por 5 anos eles não se sentiram acolhidos. E eles entraram num enfraquecimento espiritual, porque eles entenderam que eles não estavam encontrando essa acolhida. Até que eles chegaram na igreja onde nós estávamos servindo, e aí sim, nós os acolhemos.
eles foram acolhidos. E um dia ele me perguntou assim: pastor, o senhor deu alguma missão para alguns casais? Porque todo casal que eu vou, que eu me aproximo, eles me acolhem, querem me convidar para fazer parte da vida deles, da história deles, para tomar refeição com eles, para viver a vida comum do cristianismo. E eu estou cismado, eu estou achando que quando eu começo a chegar na igreja, o senhor fala assim: ó, está chegando aí o casal, vai lá, vai lá. Eu falei: não, eu não fiz isso. Mas uma coisa eu tenho feito, eu tenho ensinado à igreja, à luz da Bíblia, que é o papel de toda a igreja, não de um ministério da igreja, um ministério de acolhimento ou de recepção. Muito embora é muito importante tê-lo. Mas eu tenho instruído a igreja e dito que esse é um dever de cada membro da igreja, de cada família da igreja, acolher as pessoas. Eu penso que uma pessoa pode ser recebida numa igreja e se tornar membro da igreja oficialmente, e ainda assim não ser acolhida, não se sentir acolhida. O assunto que nós estamos tratando aqui hoje, ele não é importante, ele é extremamente importante. Ele é extremamente importante. É necessário que nós acolhamos nessa noite a instrução da palavra de Deus. Não como informação apenas, mas uma informação que revolucione o nosso coração, a nossa mente, e que nos leve às práticas cristãs, às boas práticas cristãs de acolhimento. Uma igreja acolhedora, ela faz muito diferente na cidade onde ela se encontra. Faz muita diferença. Porque acolher a pessoa é dar a oportunidade à pessoa de se sentir pertencente àquela família, de se sentir parte daquela família. Por isso que acolher é diferente de apenas receber. Acolher é trazer a pessoa para o aconchego, para o nosso convívio, e a gente reparte com ela vida, a nossa história, a nossa caminhada com Cristo. A gente reparte com ela os dons e talentos que Deus nos deu, as virtudes que o Espírito Santo tem gerado no nosso coração. A gente caminha com essa pessoa e a gente faz com que ela se sinta pertencente à nossa família. Então é mais do que ser recebida, é ser acolhida. E é isso que nós queremos, que a Igreja Presbiteriana da Glória seja, uma igreja acolhedora. A gente escuta, e me parece que, em alguma medida, as pessoas têm razão. Nós somos tidos, nós presbiterianos somos tidos como igrejas, ou igreja presbiteriana não acolhedora. E é triste. É triste. Às vezes você é membro de uma igreja presbiteriana e vai em outra igreja presbiteriana e você corre o risco de sair e de não ser notado. Isso é terrível. Isso não deve acontecer entre o povo de Deus. Então nós queremos nos tornarmos uma igreja acolhedora, porque isso faz parte da nossa vivência, faz parte do nosso DNA, acolher as pessoas. Escutem o que um teólogo americano diz, e eu acho importante essa fala dele. Ele diz o seguinte: escutem, quando uma ideia entra em sua cabeça, isso se chama informação. Quando uma ideia entra na sua cabeça, isso se chama informação. Quando toca ao seu coração, isso se chama inspiração. E quando ela alcança os seus dedos, as suas unhas, e reverbera nas suas práticas, isso se chama encarnação. Eu tenho compromisso nessa noite de lhes trazer informação, alimentar o intelecto de vocês. Mas eu desejo que essa informação toque o coração para inspirar vocês a ser acolhedores,
E eu desejo, sinceramente, que o resultado disso se torne uma verdade encarnada, que faça parte de nós, que se torne algo incorporado na nossa vida, na nossa prática, como igreja acolhedora, de pessoas que venham para a Igreja da Glória e diz aquele povo tem uma música, um louvor afinado, bem trabalhado, que adora a Deus com a vida, com vivacidade, com entusiasmo. Aquele povo leva a sério as Escrituras, a pregação ali é fiel. Mas aquela igreja também é acolhedora. Aquela igreja abraça a gente. A gente chega lá com as nossas dores, com as nossas lutas, e aquele povo não faz acepção de quem nós somos. Nós somos acolhidos ali por aquela igreja. Uma igreja, queridos, acolhedora, é aquela cujo acolhimento é parte do seu DNA, da sua vida. Ela respira aquilo, ela ama fazer aquilo. Não é um negócio mecânico. Desde o início, lá nos portões da igreja, no estacionamento da igreja, as pessoas já recebem as boas-vindas e sobem essas escadas e chegam até os nossos diáconos e o ministério de recepção, e ela se sente em casa. E quando adentra este recinto, ela é acolhida pela membresia da igreja. Faz parte da sua vida. E nós queremos isso para a nossa vida. Nós queremos ser uma igreja acolhedora. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um livro chamado Uma Igreja Acolhedora. É um livrinho de bolso, desse tamanho aqui, ó. Você lê em 20 minutos, talvez. E ele diz, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele apresenta nesse livro estatística que foi feita no contexto de igrejas evangélicas brasileiras. E segundo as estatísticas, os números, as pessoas estão em busca de uma estrutura legal. As pessoas estão em busca de uma estrutura legal, confortável. As pessoas estão em busca de uma boa pregação. As pessoas estão em busca de um bom louvor, um grupo musical que execute bem o serviço de culto. Eu não entro no mérito se as motivações são as melhores, não é isso que está em jogo. Eu estou trazendo informações que o reverendo Hernandes coloca no livro. Mas ele diz que o que é determinante para uma pessoa permanecer na igreja e se tornar parte daquela igreja é o acolhimento. E se isso é verdade, então isso é muito sério. E eu penso que essa estatística, esses números, decorrem do desejo que a geração contemporânea tem na sua alma, esse desejo pela comunidade. É por isso que as pessoas aderem muito às comunidades virtuais, sabe, Salomão? Ela não conhece, mas ela fala assim, eu sigo fulano de tal. Né? Talvez até tenha alguns aqui que me seguem lá no Instagram, né? Eu não sou uma pessoa que exerço influência, mas eu estou lá navegando nesses mares também. Uma embarcação com os motores bem pequenininhos, né? Porque tem algumas pessoas que têm os motores arrojados para navegar nesses mares. Mas a gente está ali, com o reminho, né? Tentando tatear ali também. E esses movimentos, esses espíritos, digamos assim, de desejo pela comunidade, de ser acolhido, é visto nas redes sociais. Um negócio virtual. Um relacionamento que não tem profundidade, que não é. Você não conhece a pessoa, nunca viu a pessoa, nunca esteve com a pessoa, e ela nem sabe quem você é, mas você está na comunidade daquele indivíduo. Daí, quando as pessoas chegam aonde a coisa é real, onde tem gente de carne e osso, onde tem gente que celebra a vida, mas tem gente que chora, ela espera, no mínimo, que aquele povo que está ali vivendo uma realidade possa franquear o coração e os braços para que ela seja efetivamente acolhida e se torne parte daquele povo que ali se encontra. Está fazendo sentido? Ih, gente, pelo amor de Deus, acena com a mão assim, se está fazendo sentido.
Se tiver alguns aí que não estão, eu vou retomar tudo de novo. E aí a gente vai até meia-noite. Pense comigo na ideia de recepção, em que as pessoas são convidadas para ir na nossa casa. Pense na ideia do conceito recepção, casa, comida e impressão. Pense nesses conceitos. Recepção, casa, comida e impressão. Imagine você, que a minha esposa Patrícia fala assim: Fábio, eu convidei 2 casais para ir na nossa casa tomar uma refeição conosco. O nosso repertório culinário não é muito vasto. Ele é aquele do ordinário. Mas é muito bom o que Patrícia faz. Mas não é vasto, porque tem pessoas, tem casais e famílias que têm um repertório muito amplo na culinária. Você fica até envergonhado depois de fazer o convite para ela ir à sua casa, não é verdade? Você fala: gente, eu fui lá, eu fui recebido e o prato é maravilhoso. Eu fui acolhido por uma família que chegou para a nossa igreja recentemente e a mesa estava posta e eu fiquei assim maravilhado, além da boa companhia e da boa prosa. Eu falei: gente, se a gente convidar para ir lá, Patrícia, a gente vai ter que, avançar aí para estar à altura. Mas pense comigo que se você for recebido, ainda que o prato seja bacana, sofisticado, mas o acolhimento, a recepção foi mecânica. Você percebeu que não havia ali aquela generosidade de alma, de coração, aquela cordialidade na recepção, em que você, então, viesse a se sentir confortável. E depois, quando você sai com a sua esposa daquele ambiente, daquela casa, você sai com uma impressão. E talvez a impressão com a qual você saiu, que foi gerada, que virou um tipo de carimbo na sua alma, no seu coração, você pense assim: eu não volto mais. Já aconteceu isso com você? De você ir à casa de alguém e ao final você fala assim: olha, eu não volto aqui mais não. E eu já saí com essa impressão. Eu falei: olha, eu não volto aqui mais não. Porque não fui bem acolhido. Eu sentei em torno da mesa, mas eu percebia que não havia esse coração franqueado, aberto, disposto a tabular uma conversa comigo que fosse marcada pela generosidade, pela empatia, pela amizade, regada de amor e graça. Então, eu perdi o entusiasmo de voltar e, de fato, não voltei mais em algumas casas. E talvez você já passou por essa experiência. E talvez você foi o causador da experiência do outro. Entende o que eu estou falando? Estou usando esses conceitos de recepção, casa, comida e impressão, porque uma pessoa que entra na nossa igreja, que é servido o banquete da exposição da palavra de Deus, mas ela não se sentiu confortável porque o ambiente não foi propício a esse conforto da recepção, do amor fraterno, ela sai com a impressão, ela fala: ali o pessoal canta bem, ali o pessoal leva a sério a exposição da palavra de Deus, o ambiente é confortável, tem ar-condicionado, eu me senti bem no ambiente, mas nas relações eu não me senti bem e naquela igreja eu não volto mais. E talvez seja por isso que, numa grande medida, pessoas passam entre nós e não voltam mais. Porque o acolhimento faz com que a pessoa se sinta parte daquela família, daquele povo, e ela deseja fazer parte daquela comunidade local. Está fazendo sentido? Nós queremos ser uma igreja acolhedora. Nós queremos que isso esteja impregnado em nós, que seja parte do nosso DNA de igreja presbiteriana da glória. Agora veja só, a passagem que nós lemos, quem está com a Bíblia aberta? Manteve a Bíblia aberta. Mantenha a Bíblia aberta. A passagem que nós lemos, ela mostra o que fazer, ela mostra como fazer e ela mostra por que fazer.
Leia o texto comigo, acompanhe a leitura do texto, diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros. Ela mostra o que fazer. E ela mostra como fazer, como também Cristo nos acolheu, como fazer. E ela avança e diz por que fazer. O propósito pelo qual nós fazemos. Aqui, nessa noite, sobre o nosso tema, que o nosso tema está projetado aqui, eu penso, né? Nossa missão é acolher as pessoas. Está projetado aí? Está projetado? Você pode catucar a pessoa do lado e falar assim: nossa missão é acolher as pessoas. Nossa missão é acolher as pessoas. É minha, é sua, é nossa, é de todos nós. Nessa noite, olhando para esse texto, nós vamos extrair desse texto 3 grandes verdades sobre esse tema, acolhimento. A primeira verdade é que o acolhimento é uma ordem imperativa. É uma ordem imperativa. O texto diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros. É uma ordem, é uma ordem. Nós temos aqui um mandamento da palavra de Deus. Um mandamento. E para você compreender que é um mandamento que tem essa voz imperativa, você não precisa fazer teologia, você não precisa ir para o seminário, você não precisa entender de grego. Trata-se de uma ordem, você olha assim, você já compreende, basta você ter o mínimo de instrução e você chega à conclusão. Aqui temos uma ordem apostólica, trata-se de um mandamento para a igreja nessa relação de pista de mão dupla, enquanto eu vou, enquanto o outro vem, enquanto nós interagimos. É dever de todos nós acolhermos uns aos outros. Eu acolho você, você me acolhe, porque Deus requer isso de todos nós. Não se trata, portanto, de uma opção. Ah, eu tenho a opção de acolher ou não acolher. Não, você não tem essa opção. Não fazê-lo, não proceder de acordo com o mandamento, é um espírito de rebeldia, é um espírito de insubmissão, é um espírito de desobediência ao mandamento apostólico, meus irmãos. Eu sei que na nossa geração, a gente não gosta muito de ouvir e de receber ordens, não é verdade? A gente tem problema com autoridade hoje, nossos filhos têm problema com autoridade. Nossos filhos têm problema com autoridade civil, tem problema com autoridade paterna, tem problema com autoridade eclesiástica, tem problema com a autoridade educacional. A gente tem muito problema, mas isso não é um problema só dos nossos filhos, é um problema também nosso, porque nós lemos essas porções das Escrituras, esses imperativos de Deus, e entretanto não nos curvamos ao que Deus está mandando a gente fazer. Até aqui nós precisamos não só de informação, queridos, mas precisamos de espírito submisso à ordem de Deus. Precisamos nos curvar. E de espírito de prontidão para acolher as pessoas. Quem é que deve acolher? Todos nós. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, ele está dizendo assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros. Todos nós, todos os membros da igreja de Cristo, todos aqueles que já passaram pelo novo nascimento, todos aqueles que já foram justificados, perdoados, que já foram adotados por meio de Jesus Cristo como filhos de Deus, têm o dever de acolher uns aos outros. E é muito interessante porque uma outra coisa da nossa geração é que a gente gosta de transferir responsabilidades. Se a gente cria na igreja um determinado ministério, ministério de recepção, ministério de acolhimento, de integração, seja lá o conceito que você vai usar, a gente fala assim: não, mas o dever de acolher era de fulano de tal, é ele que estava na escala hoje. Ou o diácono de plantão que estava lá no saguão da igreja, ele é que deveria ter acolhido. Ele também deveria ter acolhido. Ela também deveria ter acolhido.
Mas você que sentou do lado da pessoa e percebeu que a pessoa foi trazida pela graça de Deus, pela providência de Deus para estar conosco, você tem o dever de acolher. Assim como o outro também tem o dever de acolher você e a mim e a todos nós nessa pista de mão dupla. Está fazendo sentido? Você percebe a colocação e a instrução do apóstolo Paulo sobre esse tema? Portanto, acolhei-vos uns aos outros. É o dever de toda a igreja. É tarefa de todos nós. E eu pergunto a você, você se considera um acolhedor? Você é acolhedor? Você acolhe as pessoas? Você entendeu que uma vez que você foi acolhido por Ele, e Ele comissiona você também a acolher, você é uma pessoa acolhedora? Deixa eu pensar em uma coisa prática aqui, para os pais. Os pais, quem é pai aqui que tem criança pequena? Quem é que tem criança que acena assim com a mão? Quem são as crianças que participam das festas das suas crianças? As crianças da igreja participam dos aniversários das suas crianças? Que tipo de exemplo nós estamos forjando nos nossos filhos, do ponto de vista de acolhimento, para mostrar que nós somos receptivos e que os outros que fazem parte da mesma comunidade onde nós estamos, da mesma igreja, são chamadas para celebrar conosco? Como é que você faz? Nos aniversários da sua família de crianças, só tem criança da escola? Só tem criança do condomínio? Só tem criança da vizinhança? E as crianças da igreja não participam das festas, das celebrações da sua família? Porque a postura que você adota, isso vai gerar uma marca, um carimbo na vida do seu filho para dizer: meu pai procedia assim, minha mãe procedia assim, a nossa casa era uma casa receptiva, a nossa igreja era uma igreja receptiva. E uma vez que eles recebem este legado, uma vez que eles recebem esta herança, essa marca, eles levam isso para a vida, meus irmãos. Se as pessoas que fazem parte do convívio conosco não são aquelas que Deus tem colocado no nosso caminho, seja de perto, mais de longe, mas sobretudo da igreja, a gente está mostrando de alguma forma o quanto nós somos acolhedores ou não. Fazer isso, levar o mandamento a sério, acolher o imperativo de Deus, isso gera um tipo de paradigma, de exemplo, para que os nossos filhos mirem e dizem: papai e mamãe agiam assim. Resultado, a próxima geração de discípulos de Cristo, formados no contexto de família da aliança, nós vamos ter uma geração de filhos também acolhedores, porque nós praticamos isso. Às vezes, nós estamos passando um bastão para uma próxima geração, e ela é uma geração indiferente. Qual é a culpa? A culpa não é dela, não. A culpa era nossa, ou é nossa, porque nós não vivemos assim. E não tem como cobrar do outro aquilo que o outro não recebeu e nem foi treinado para fazer. Precisamos romper o paradigma de acolhimento frio e indiferente e nos tornarmos exemplos de pessoas que acolhem com fervor, com entusiasmo, com alegria e mostra para o outro que tem espaço para o outro conviver conosco, participar da nossa vida, da nossa história e ouvir o Evangelho juntamente conosco. Nós precisamos agir intencionalmente. Intencionalidade precisa fazer parte das nossas atitudes. A gente precisa olhar e agir de modo proposital. Uma igreja bíblica é uma igreja que pratica aquilo que ela escuta. Uma igreja bíblica não é uma igreja que apenas escuta informações sobre o Evangelho, sobre a vida cristã,
sobre Deus, sobre as Escrituras, aquelas mais mirabolantes, extraordinárias, que você fica impactado e maravilhado. Não é só isso. Não é só isso. Uma igreja bíblica é uma igreja que ouve e pratica aquilo que ela ouve. Então nós temos aqui um imperativo, um mandamento de Deus. Acolhei-vos, pois, uns aos outros. Em segundo lugar, o acolhimento tem um referencial glorioso. Olha só o que diz o texto, meus irmãos. Isso é para você voltar para casa hoje, ruminando esse texto. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Olha aqui o referencial. Como também Cristo nos acolheu. Um referencial é algo muito importante para a vida. É muito importante ter um referencial. Deixe-me tentar ajudá-los trazendo um conhecimento da área da saúde. Imagine você que você vai ao médico e você intenta fazer alguns exames. Você precisa fazer um hemograma completo, saber como está as suas taxas, colesterol e por aí vai. Colesterol ruim, colesterol bom. E aí quando o médico ele pede aquela bateria de exames de sangue e outros mais, o médico tem, a partir da informação dele e da comprovação científica, um referencial para ele dizer se o colesterol está abaixo, está na risca ou se está acima. Referencial. O referencial é importante para que uma medida, uma atitude seja tomada. Para que algo seja feito, e além disso o referencial é um tipo de norteador, de algo que direciona, que mostra um rumo, como se fazer, e como que você deve olhar para alguém que fez de modo apropriado, para que você imite a outra pessoa e faça como a outra pessoa com excelência. Pois bem, o referencial aqui é glorioso, porque o referencial aqui é o Senhor Jesus, é o Filho de Deus, o Senhor Jesus que se encarnou, que se tornou um de nós, foi um homem, o Deus encarnado que acolheu pessoas, as mais distintas, as mais diversas possíveis, que talvez nós nem acolheríamos, mas ele acolheu. Ele acolheu. Ele é um referencial de acolhimento. Você está convicto que Jesus era uma pessoa acolhedora? Quem aqui está convicto disso? Jesus era acolhedora? Nós somos chamados para imitá-lo. Nós somos chamados para confiar em Jesus para a nossa salvação. E nós somos, como resultados de sermos salvos, somos chamados a imitá-lo. 3 coisas aqui sobre Jesus como acolhedor. Jesus acolheu com intencionalidade. As ações de Jesus, elas eram programadas. Jesus acolhia com intencionalidade pessoas que eram banidas do convívio social, que estavam à margem da sociedade, e quando elas buscavam em Jesus auxílio, aconchego, graça, quando elas se aproximavam para ouvir do Senhor Jesus, o Senhor Jesus trazia essas pessoas para perto e abraçava essas pessoas. Atitude que levou, inclusive, os fariseus, os religiosos da época a censurá-lo. Mas ele não deu a mínima para a censura dos religiosos de plantão. Ele acolheu com intencionalidade. Segundo, Jesus acolheu de modo cordial. Jesus era cordial com aquelas pessoas sofridas, pessoas marginalizadas. Uma vez, ele se aproximou de um publicano rico, que morava na cidade de Jericó, o nome dele é Zaqueu, e quando Jesus diz que vai ficar na casa dele, que Jesus com isso está franqueando uma relação saudável para aquele moço que vai culminar em conversão, os religiosos de plantão censuravam. Está vendo aí? Ou quando Jesus se aproximava
ou foi comer na casa de Mateus, que veio a se tornar o seu discípulo, também publicano, né? Alguém que estava sob a supervisão de Zaqueu. Mateus estava sob a supervisão de Mateus, ou Mateus estava sob a supervisão de Zaqueu. Eu penso que foi Mateus, naquela reunião de jantar, de refeição, que convidou seus amigos, inclusive, para banquetear-se com ele. E aí Zaqueu toma conhecimento desse negócio, e quando Jesus está passando em Jericó, Zaqueu, que é maioral dos publicanos, ele está acima de Mateus. Ele cria curiosidade, ele quer conhecer o Senhor Jesus. E quando Jesus estava lá comendo na casa de Mateus, o pessoal, como é que pode ele comendo com os publicanos? Se ele soubesse, essa mulher que tocou, essa mulher tem um currículo duvidoso. Ele é profeta coisa nenhuma. Se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Os religiosos de plantão estavam sempre censurando o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus mostrava cordialidade, amabilidade para receber as pessoas que estavam interessadas no Evangelho. Como que nós vamos agir diferente do Senhor Jesus? Não podemos destoar do Senhor Jesus. Terceiro, Jesus acolheu de forma sacrificial. Às vezes, na lide do ministério, cansado, caminhando para aqui, para ali, para colar, sendo demandado pela multidão, Jesus estava exaurido, mas quando era procurado, ele acolhia, mesmo que aquilo fosse sacrificial. Ô gente, cá para nós, tem dia que a gente tá um bagaço, não é não? Tá o pó da rabiola, né? Quem já ouviu essa história? Tá o pó da rabiola, cansado, exaurido. E de repente, a gente tem até medo de perguntar à pessoa se ela está bem, porque a gente fala assim, vai que ele começa a querer falar do coração, não é, Salomão? E aí vai ter que colocar as conchas acústicas para ouvir. A gente não quer ter sacrifício para acolher. Ah, não, estou muito cansado, minha agenda hoje está congestionada. Jesus não tinha esse negócio com ele, não. Ele acolhia de forma sacrificial. Você acha que acolher é difícil? Quem aqui acha que acolher é difícil? Acenda assim com a mão. Só tem uma meia dúzia que pensa como eu, né? Vocês, os demais, estão numa santidade, atingiram um nível de santidade, assim que eu vou pedir ao Senhor Deus, depois do culto, convidar o conselho para orar, para Deus promover você, porque ficar nessa terra já está um negócio bem difícil para você. Só tem mais meia dúzia que está comigo aqui. Gente, acolher é difícil. É difícil. Sabe por quê? Porque quase sempre na dimensão de acolher, você vai encontrar pessoas que pensam completamente diferente de você, que têm um temperamento diferente do seu, às vezes temperamento explosivo, às vezes temperamento mais melancólico, enfim, a coisa é bem diversa. Então não é fácil acolher. Eu não quero que depois vocês voltem para casa e falem do jeito que o pastor falou. É um negócio até meio romântico. Não, não é. Mas nós temos um modelo para seguir. Nós temos um referencial para imitar, e o referencial é nada mais que nada menos do que o nosso amado Redentor, o Senhor Jesus. Pense comigo no colegiado de homens que o Senhor Jesus acolheu. Os filhos de Zebedeu. Você lembra dos filhos de Zebedeu? Quem são os filhos de Zebedeu? João e Tiago. Boanerges. Sabe o que significa? Filhos do trovão. Imagina só, o cara que carrega esse significado do nome e que age igualzinho representa o seu nome. Filho do trovão. João e Tiago. Você sabe como é que eles eram? Uma vez eles se aproximaram da cidade de Samaria, onde residiam os samaritanos, né, obviamente, e os samaritanos não eram bem quistos pelos judeus. Você sabe o que eles disseram? Senhor, quer que a gente peça fogo do céu para consumir os samaritanos? Esse tipo de gente Jesus acolheu.
Os caras olhavam para alguém que pensavam diferentes deles, que não andavam com eles, que não conviviam com eles, e o espírito deles pedia o quê? Quer que a gente peça fogo para consumir essa galera aí? Quer ver um outro? Um camarada que fazia parte do colegiado chamado Pedro. Um cara sanguíneo. Está sempre na dianteira, sempre tomando decisões, a maioria no primeiro momento precipitadas. O Senhor Jesus acolheu a Pedro e fez de Pedro um expositor do evangelho maravilhoso. Se não tivesse acolhido a Pedro, nós não saberíamos a história de Pedro, mas a graça de Deus dá um nó na cabeça da gente para mostrar que a graça de Deus é livre e é maravilhosa para alcançar quem quer que seja. E Tomé, sujeito cético. Veja só que o colegiado é bem diversificado, né? Tomé, ele é cético. Ele é cético. Né? Ele é um daqueles que teve coragem de, no final das contas, quando Jesus ressuscitou, e os discípulos já tinham encontrado com o Senhor Jesus aqui e ali e acolá, ele falou assim, eu só acredito vendo. E tem uma, não é só ver não. Eu tenho que botar o dedo ali, para ver se de fato aquele negócio da lança que perfurou o lado de Jesus, se aquilo eu quero ver a cicatriz e não só ver, eu quero triscar lá. Homens explosivos, homens sanguíneos, homens céticos, e Jesus acolheu até mesmo um que era, né, o tesoureiro do colegiado de Jesus, era corrupto, ganancioso, materialista. Até esse sujeito Jesus acolheu. Jesus acolheu um cara chamado Zelote. Os Zelotes fazia parte de um partido político dentro do judaísmo que eram doidos para pegar na espada. Eles queriam que Jesus falasse assim, vamos pegar a espada e vamos partir para a cabeça contra o Império Romano. Nós não vamos ficar mais subjugados ao Império Romano. Eu estou trazendo esses perfis de pessoas para você entender que o nosso referencial acolheu pessoas diversas, com temperamentos diversos, com histórias as mais diversas e as mais atrapalhadas que você possa imaginar. Eram homens difíceis? O que é que vocês acham? Eram difíceis? Eram difíceis. Mas todos eles, indistintamente, foram acolhidos pelo Senhor Jesus. Homens, mulheres que a fama na sociedade não eram as melhores, mas quando interessaram pelo Evangelho, o Senhor Jesus as acolheu e deu abrigo a essas mulheres. Mais tarde, Jesus acolhe um que haveria de ser um apóstolo fora de época, um temporão, homem mau, homem sanguinário, perseguidor da igreja, matou crentes, prendeu crentes. Ele era um blasfemo, ele mesmo diz. E o Senhor Jesus acolheu a Paulo. O Senhor Jesus acolheu a mim, um pecador, indigno da graça de Deus. O Senhor Jesus acolheu você, um pecador também, mentiroso tantas vezes, descompromissado tantas vezes, relapso tantas vezes, indiferente tantas vezes, promete as coisas e não consegue cumprir, promete cuidar da esposa e não cuida da esposa como haveria de cuidar, promete andar com o esposo, no caso a esposa, e às vezes, tantas vezes falha. Os filhos prometem ser obedientes aos pais e, entretanto, falham, quebram os mandamentos. Os pais não conseguem cuidar dos filhos como deveriam cuidar e, entretanto, mesmo assim, Ele nos acolheu. Ele nos chama para uma nova vida, para um comprometimento, mas não nos censura e nem nos exclui do rol daqueles que foram chamados para pertencer à sua família. Isso é maravilhoso. Quem está aqui comigo? Eita, maravilha! As pessoas que foram acolhidas pelo Senhor Jesus não foram acolhidas porque tinham virtudes que eram dignas de serem aplaudidas. Não, absolutamente não, como eu e você. Mas as pessoas que foram acolhidas pelo Senhor Jesus, que não eram dignas,
e que não tinham virtudes à altura para serem acolhidas, entretanto, receberam virtudes que foram geradas pelo Espírito de Cristo, para que elas se tornassem também modelos a partir de Cristo, de pessoas que haveriam de acolher a outras pessoas. Então nós vimos, nossa missão é acolher as pessoas. Nós vimos em primeiro lugar que é um mandamento acolher, é um imperativo acolher. Em segundo lugar, nós vimos que existe um modelo, um referencial. Jesus é o nosso referencial. E em terceiro lugar, o acolhimento tem um propósito sublime, porque o texto diz, olha aí na sua Bíblia, o texto diz, portanto, acolhei-vos, pois, uns aos outros, como também Cristo os acolheu, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque não basta dizer que você está obedecendo, não basta dizer que você tomou o Senhor Jesus como modelo, mas no final das contas, a motivação é equivocada. Porque pode ser, e tantas vezes pode acontecer, quando eu uso o verbo pode acontecer, eu não estou falando que é uma aprovação para acontecer, estou falando do ponto de vista de possibilidade, que às vezes nós fazemos o que fazemos para receber os louros, os aplausos. Você viu lá que eu fiz? Você viu? Eu me tornei uma pessoa acolhedora lá na igreja, hein? Isso deve melhorar o meu status diante de Deus. A motivação está errada. Você não está querendo que Deus seja honrado nessas ações e com esse serviço cristão. Na verdade, você está querendo que o seu próprio nome seja conhecido. E isso é uma motivação errada. Quando nós fazemos alguma coisa para tornar a placa da igreja, o nome da igreja, nesses paredões externos para dizer a Igreja Presbiteriana da Glória, nós não estamos pensando na honra e na glória daquele que nos deu um propósito aqui. Está errado. Nós temos que fazer, antes de tudo, não pensando no nome da igreja, mas no nome daquele que nos amou antes da fundação do mundo. Deus deve ser o alvo das nossas ações para que o nome dele seja glorificado. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você já parou para pensar que até para comer, você deveria comer para a glória de Deus? Sabe, Fábio, aquela picanha, daquele grupo que você me colocar lá de cortes selecionados, quando a gente estiver cortando a picanha ali, você fala, Senhor, que delícia que depois da queda o Senhor nos autorizou a comer carne. Né? Nada contra aqueles que gostam de um rodízio de alface, está tudo bem, não é? Mas a gente tem que comer picanha para a glória de Deus. E quando eu falo de comer para a glória de Deus, não é extrapolar, não é glutonaria, não, aí é pecado. É comer, é sentir, né? Depois daquele preparo que o Fábio fez, né? Que jogou aquelas pipitazinhas de sal ali no negócio e passa a faca ali, vem e serve. A gente come gostosamente para a glória de Deus. A gente tem que beber para a glória de Deus, a tomar um suco de laranja, seja lá o suco que você gosta, para a glória de Deus, com moderação. Fazer da refeição um tipo de liturgia ali, a refeição em família deve ser um tipo de liturgia, de culto a Deus. Então, queridos, nessas várias dimensões da vida, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E acolher pessoas deve ser para a glória de Deus. A gente quer que a pessoa tenha a visibilidade de quão gracioso é o Deus que nos acolheu. E, portanto, nós estamos interessados em fazê-lo também conhecido das pessoas que nós estamos acolhendo. Eu não quero dar visibilidade a mim mesmo, eu não quero dar visibilidade à igreja onde eu sirvo, eu quero dar visibilidade ao nome daquele que é o Pai do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus fazia tudo para a glória de Deus o Pai. A minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do Pai, disse o Senhor Jesus.
E porque Deus é uma pessoa acolhedora, nós devemos também sê-lo. Deus nos deu ordem, além disso, Deus nos ofereceu um paradigma, um modelo, e em razão disso nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Aqui nesse texto, nós aprendemos o que fazer, é acolher as pessoas, nós aprendemos como fazer, é do jeito de Jesus, e nós aprendemos a razão do porquê nós fazemos. É para a glória de Deus. Agora você não é mais ignorante quanto ao assunto. Esse assunto que é mais do que importante, ele é extremamente importante. Agora você tem informação. Você está devidamente instruído e informado. Você não tem como mais dizer ou tentar usar um elemento do escape para dizer, eu não sabia, por isso que eu agia assim, com frieza, com indiferença, eu não estava nem aí, porque eu descansava no ministério de recepção da igreja. Não, você não pode mais agir assim, porque nessa noite Deus notifica você, Deus informa você, Deus instrui você como proceder quanto a este assunto. O acolhimento, irmãos, o acolhimento gera espírito de pertencimento. Quando você é acolhido pelas pessoas, você automaticamente é gerado em você esse espírito, esse entendimento que você é pertencente àquele povo, àquela família. E nós queremos dar um pouco daquilo que nós somos e nos tornamos para aqueles que comparecem para estar conosco para adorar o Senhor Deus. As pessoas que estiverem em nosso meio precisam voltar para casa e dizer, eu ouvi nessa noite uma palavra de Deus. Eu pude adorar numa igreja contagiante, fervorosa, alegre, feliz, com entusiasmo, com reverência, mas também com alegria, com gratidão, mas sobretudo, ao final, como que um fechamento, eu fui bem acolhido no meio daquela igreja. Aquele povo é o meu povo, e é ali que eu quero seguir com aquele povo para servir a Deus e ao povo de Deus. Lembra-se da história de Barnabé? Quem se lembra de Barnabé? O filho da consolação. Você tem os filhos do trovão e tem filho da consolação. O apóstolo Paulo foi vencido pelo Senhor Jesus, se converteu. De perseguidor, ele haveria de se tornar um perseguido, ok? Só que você acha que a igreja estava pronta para receber Paulo? Não estava pronta, né? O homem que Deus deu uma missão para ir lá orar por Paulo, ele falou assim, Senhor, mas esse homem aí tem causado tantos males. Então Paulo agora é convertido, mas o colegiado apostólico e a igreja primitiva não está com o coração franqueado para receber Paulo. Esse homem aí não dá. O histórico dele é um histórico terrível. Como a gente vai receber esse homem? Aí Barnabé, vem aqui, Daniel. Por favor, vem aqui. Você vai ser o Paulo convertido. Segura aqui. Aí Barnabé pega na mão de Paulo e leva Paulo e apresenta a Paulo, esse aqui é nosso irmão. Esse aqui é nosso irmão, ele não é mais perseguidor, ele é um apóstolo, pregador do evangelho. E você é profeta, você tem nome de profeta, cara. Não é? Obrigado, tá? Deus te abençoe. Pode sentar. O Barnabé pegou na mão de Paulo e levou e introduziu Paulo no seio do colegiado apostólico, é nosso irmão. Barnabé estava acolhendo a Paulo. Nós não podemos, em nome dos nossos preconceitos, não dar acolhida àqueles que o evangelho alcançou, que estão no processo de santificação. Ele acolheu, ele introduziu, ele mostrou para a igreja que é assim que se pode. Sabe por quê? Porque Barnabé tinha muito bem definido na sua cabeça o paradigma, o modelo, o referencial, que é Jesus. Homem maravilhoso. Preciso terminar. Eu espero talvez um dia nessa igreja, bom presbiteriano que nós somos, quando eu falar assim, preciso terminar,
a igreja fazer como o auditório de Jô Soares, falar, pastor cheio de graça, né? 3 conselhos para a gente terminar, 3 conselhos. Primeiro, pratique a pregação que você ouviu. Você não pode ouvir e falar assim, gente, hoje a pregação foi uma coisa assim, bem arranjada, né? As informações estavam concatenadas, eu entendi. Não, você precisa sair daqui com uma decisão de praticar o que você aprendeu. Sabe como é que você vence uma inércia ou um vício? Colocando uma virtude no lugar. Você vence a inércia ou algum tipo de vício quando você coloca uma virtude no lugar. Se até hoje você foi uma pessoa acomodada, desantenada com a questão do acolhimento, como é que você vence isso? Praticando o acolhimento a partir de hoje. Notando, percebendo as pessoas que chegam até nós e dando a elas acolhida, graciosa, intencional, generosa, para que elas se sintam pertencentes à família da fé. Segundo conselho, dê o exemplo. Dê o exemplo, tome a decisão de praticar o que você aprendeu e dê o exemplo para que as outras pessoas observem, as da sua casa, os seus filhos, o seu cônjuge e os demais membros olhem para você e falem, fulano é um acolhedor e eu quero ser como ele, eu quero fazer como ele faz, porque sobre ele existe um modelo maior e ele está só refletindo aquilo que ele aprendeu com o modelo maior e eu posso olhar para ele e fazer como ele faz. Dê o exemplo. Permita as pessoas olharem para você e perceber que você está fazendo o que você aprendeu nas Escrituras. Terceiro conselho, peça a Deus para que Deus crie no nosso meio a cultura do acolhimento. Vou repetir, peça a Deus para que Deus crie no nosso meio a cultura do acolhimento. Isso tem que virar uma cultura. Isso tem que reverberar para além dessas paredes, para que as pessoas e igrejas da nossa cidade, da nossa região, possam dizer, aquela igreja tem o espírito de acolhimento e nós queremos imitar aquele povo lá. Você se lembra que a igreja de Tessalônica se tornou modelo para as outras igrejas da Macedônia? O povo olhava e falava assim, a igreja de Tessalônica é uma igreja vibrante, nós queremos fazer como eles fazem. Não tem nada de errado, isso é virtude. Isso é humildade, a gente aprender com o outro. A gente aprender com o outro. Agora, quando você ora a Deus pedindo essas coisas, sabe o que Deus faz? Deus cria o cenário e te dá a oportunidade de praticar o que você pediu. Quem aqui entendeu o que eu falei? Quando você faz uma oração a Deus, Deus cria um cenário e uma oportunidade para você praticar o que você pediu para praticar. Por exemplo, quem aqui se... você não levanta a mão, essa eu não vou pedir para levantar a mão. Quem aqui se julga uma pessoa impaciente? Não levanta a mão. Sua mulher sabe que você é impaciente. Ou o seu marido sabe que a senhora é impaciente. Ok? Aí você fala assim, ô Deus, me dê paciência. Você sabe como é que Deus vai fazer? Ele vai criar situações para você entender como que é paciente, porque não tem como ser uma coisa sem que você seja testado. Então, se você pedir, tiver coragem de falar assim, Deus, me dê a oportunidade de ser uma pessoa acolhedora. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, nessa igreja, onde você trabalha para você acolher. Louvado seja Deus. Nossa missão é acolher pessoas. Ah, não, vocês não pegaram o tema, não. Meu Deus do céu. Nossa missão é... Agora dá uma catucada na pessoa do lado e fala assim, nossa missão, fala baixinho. Fala, nossa missão é acolher pessoas. Vamos ficar em pé? Vamos terminar? Bendito seja o teu nome, Senhor. Por esta hora bendita. O Senhor está aqui no nosso meio, mesmo esta igreja
estando passando por essa experiência do luto, de famílias enlutadas, de ter que chorar com os que choram, de ter que consolar aqueles que estão aflitos, essa igreja tem experimentado, todavia, a tua presença e a tua bondade. O Senhor está aqui no nosso meio. E a tua presença aqui no nosso meio não é determinada pelas circunstâncias. Ela é determinada pela promessa que o Senhor fez de habitar no meio do teu povo. E nós te louvamos por isso. Porque o Senhor é imutável, é eterno, é fiel àquilo que o Senhor prometeu. Permita que a família IPB Glória experimente nessa semana aquilo que ela ouviu e aprendeu aqui nessa semana. Que ela possa caminhar na tua presença em novidade de vida, que ela possa olhar para o Senhor Jesus como modelo sublime, eterno, maravilhoso, e imitar o Senhor Jesus, acolhendo as diversas pessoas que o Senhor Deus traz para estar conosco no nosso convívio, para saber da vida que nós temos em Jesus e da vida para ser repartida a partir do Espírito de Cristo Jesus. Abençoe as famílias aqui nessa noite. Talvez tem famílias aqui que estão amedrontadas por aquilo que elas precisam fazer nessa semana, as decisões que precisam ser tomadas, as escolhas que precisam ser feitas. Meu Deus, mostra o teu favor, mostra a tua bondade, mostra a direção. Talvez tem pessoas aqui, Pai, irmãos nossos, que precisam fechar bons negócios nessa semana, porque tem compromissos para saldar as suas contas, suas dívidas. Meu Deus, abra as portas que necessitam serem abertas. Tu tens a chave, Senhor, para destravar esses cadeados, essas correntes, e fazer bem ao seu povo, para que isso traga glória para o teu nome. E, Senhor, que tudo que fizermos nessa semana, seja em palavra, seja em ação, seja em atitude, que tudo possa trazer glória para o teu nome, que possa fazer com que os homens olhem para o Senhor nosso Deus e assim glorifique o Senhor nosso Deus, que és o nosso Pai que estás nos céus. Abençoa-nos, ó Deus, toma-nos pelas mãos e ajuda-nos a fazer aquilo que te apraz e que traz alegria para o teu coração. Nós te pedimos isso em o nome precioso do Senhor Jesus. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem sobre todos nós, igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra, agora e sempre, amém.